Fala pessoal do Artifícios Automotivos. Se você acompanha o mercado de carros no Brasil, testemunhou o divisor de águas que aconteceu nos últimos anos. As montadoras chinesas e europeias também invadiram o país prometendo o futuro. Tá? E no topo dessa pirâmide vieram os chamados Super Premium. Tá? Haval GT, BYD RAM de mais de R$530 mil, BYD TAN, Volvo EX60 beirando R$500 mil, GM Blazer EV a R$450 mil, Equinox EV a R$350 mil, além dos novíssimos GAC Hypetech HT, Zeekr 001 a R$542 mil, Zeekr 7X de 645 cavalos e até conversível MG Cyberstar por R$500 mil. Parecia então um sonho perfeito. Aceleração de super esportivo, telas gigantes e zero emissões. Mas quem comprou esses carros em lançamento? Lembrando que o BYD TAN e RAM remontam a 2022, bastante tempo, né? São famosos Early Adopter, chamado entusiasta do pioneirismo. Tomou um choque de realidade que pouca gente tem coragem até de mostrar na internet. Essas pessoas tiveram uma desvalorização avassaladora e uma liquidez de revenda quase nula em mercados de usados. Pessoas que pagaram lá R$500 mil há pouco tempo, 4 anos atrás, viram seus carros perderem R$150 mil a R$200 mil em um piscar de olhos na hora da troca. Por que isso aconteceu? O mercado premium elétrico no Brasil foi apenas um nicho iludido? Importante, vou trazer para vocês aqui. Quem entrou então nesse começo de movimento realmente se lascou do ponto de vista financeiro? E por quê? As marcas, então, continuam desembarcando novidades de R$500 mil se a revenda é uma verdadeira cratera. Neste vídeo, nós vamos desconstruir essa matemática, vamos entender engenharia, psicologia de mercado por trás dessa desvalorização. Isso é importante para que vocês não passem por isso. Se você quer entender verdades de concessionárias que não vão te contar na hora de um test drive sobre isso, então façam sempre o seguinte: esmague aqui o botão aqui embaixo do hype, Após, com a tela minimizada, você dando like, aparece o hype. Esse hype é o combustível gratuito, Não precisa pagar nada lá, só cliquem gratuitamente, que faz a verdade técnica espalhar essas informações para mais pessoas que gostam desse mesmo tipo de assunto. Deixe o seu hype, se inscreva no canal e vamos para esse diagnóstico. Para entender por que esse primeiro comprador perdeu rios de dinheiro, a gente precisa definir o que é Early Adopter no mercado automotivo. O Early Adopter é aquele consumidor de alta renda que quer ter a tecnologia antes de todo mundo. Ele paga o preço cheio de tabela, aceita testar a infraestrutura de carregadores ainda em expansão ou quase nula e quer o status de rodar no carro do futuro. Quais os efeitos sobre esse sobredimensionamento de preços? Quando BYD, Haval e outras marcas chegaram com seus modelos de topo de linha naquela época, como RAM, TAN, Haval GT, o preço foi colocado no teto do segmento de luxo para uma construção de imagem de marca. A estratégia era: se vendermos um sedã elétrico de 530 mil, que acelera mais rápido que um Porsche, o consumidor vai entender que a nossa marca é de luxo. O problema é que o mercado de luxo tradicional, composto por aquelas marcas Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Audi, não se sustenta apenas com velocidade ou telas no painel. Ele se sustenta, essas marcas se sustentam com tradição de marca, rede de pós-venda consolidada e mercado secundário de seminovos compradores. Quando o entusiasmo inicial passou e a enxurrada de novos lançamentos que começaram a chegar mês a mês, porque toda hora, todo semestre, a cada trimestre mudam os carros, e mais baratos, mais eficientes, com baterias mais modernas. Aqueles primeiros carros de R$500 mil ficaram obsoletos em termos de valor percebido. Então existe também uma depreciação. Imagina aqui, um RAM ou um TAN no mercado usado não é gradual. Ele teve um tombo vertical. Garagistas, aqueles que compram seminovos, passaram a recusar esse carro na troca ou pagar 40% abaixo da FIP, ou seja, de 50% a 60% do valor venal desse carro. E principalmente com medo que esse carro também fique parado em pátio, porque o valor ainda é alto para outra pessoa que possa comprar. Então você pode pensar:
Ok, as montadoras aprenderam a lição e agora só vão trazer carros populares de 100 mil a 150 mil reais, correto? Errado. O fluxo de lançamentos de altíssimo valor continua a todo vapor no Brasil. Vou mostrar para vocês. A Geely trouxe a divisão de luxo chamado Zeekr, posicionando o crossover Zeekr 001 na casa de 542 mil reais e o SUV Zeekr 7X de 645 cavalos na faixa de 448 mil reais. A MG Motor, que chegou agora, desembarcou agora com um Roadster elétrico conversível chamado Cyberster por R$ 499.800. A GAC também tem o Hypetech HT com portas de asas de gaivota, variando aí de acordo com a versão ou localidade, de 300 a 350 mil reais. Americanas também trouxeram GM Blazer a 450 mil reais, Equinox EV a 350 mil reais e até agora o novo ressurgido Volvo EX60, encostando em 500 mil reais. A pergunta de ouro: existe mercado para tudo isso no Brasil? Se a gente ganha tão mal para o carro 0 quilômetro? Sim, existe um mercado de nicho de compradores milionários no nosso país, que trocam de carro a cada 1 ou 2 anos e não se importam em queimar 100 mil de depreciação. Para eles, o valor é o desfrute da exclusividade, por mais que seja temporária. Porém, para o mercado de revenda, que esses carros, depois que eles usam, seminovos que vão virar, a resposta é um sonoro não. Compradores de segunda linha, como nós aqui, carros de 300 mil a 500 mil reais no Brasil é extremamente conservadores em mercado de usados. Quando essa pessoa junta um dinheiro e não vai gastar R$500 mil em um seminovo, essa pessoa ainda busca, pelo menos se for gastar um dinheiro desse, um emblema tradicional ou um modelo que garanta liquidez rápida. Marcas que são mais consolidadas, tipo uma Honda, carro de 300 mil, trocam em carros assim, compram usados desse tipo. Então, por que a revenda desses carros é um pesadelo técnico e financeiro? Existem, então, 3 razões de engenharia que eu vou explicar para vocês e o mercado que explicam esse encalhe. Tá? O primeiro deles é evolução tecnológica estilo smartphone que está atualmente. Um carro elétrico lá de luxo, que eu falei no início, de 2022, 2023, usa uma arquitetura de 400 volts com velocidade de cargas que hoje em dia já são limitadas comparadas aos lançamentos de 2026, que já operam, esses carros de luxo, com arquiteturas de 800 volts, com baterias de química, seja LFP ou NMC, avançadas, chips de processamento de condução autônoma, muito mais rápidos. Comprar um elétrico seminovo de 400 mil reais é como comprar um celular topo de linha usado de 3 gerações atrás. Ele funciona, mas o novo, que chegou agora, custa quase o mesmo preço e entrega o dobro. Segundo o item aqui, chamado fantasma de garantia de bateria e eletrônica embarcada nesses veículos. A maioria desses carros, mesmo lá em 2022, vem com 8 anos de garantia para o pack de bateria e o conjunto do carro. Mas o comprador hoje atual desse seminovo se pergunta: e se esse inversor, o compressor elétrico, o chiller ou o módulo de alta tensão pifar no 9º ano, 2026 para 2029? 3 anos, sem rede de autopeças paralelas abundantes no nosso mercado para carros importados de nicho. O valor desse conserto fora de garantia pode superar o valor residual do próprio carro. E o terceiro item aqui, a troca da própria bateria e falta também de padronização. Tá? Carros a combustão de luxo de 10 anos atrás ainda têm peças de motor encontradas em qualquer autopeças, mesmo sendo carros de luxo, um Jeep Compass de 10 anos atrás. Já um crossover ou perua esportiva de nicho importado em lote pequeno pode virar um mico de pátio por falta de componentes de acabamento, peças, qualquer coisa desse carro, lataria e até os módulos específicos e até software. Tá? Esses carros trabalham muito com software, desatualizados. Então, quem comprou esses carros no começo, será que se lascaram? A pergunta que eu falei no início do vídeo. E vou responder. Se a pessoa comprou o carro pensando em investimento, liquidez de revenda ou achando que não perderia dinheiro por ser elétrico, sim, essa pessoa se lascou financeiramente. A depreciação do pioneirismo no Brasil por qualquer coisa que exista sempre é impiedosa. Agora, se a pessoa comprou sabendo do risco, pelo prazer de guiar um conversível elétrico de mais de 510 cavalos, como o MG Cyberster, que chegou agora, ou desfrutar de um SUV de 645 cavalos, como o Zeekr 7X, sabendo que o custo do pioneirismo é alto,
ela aproveitou o melhor da engenharia moderna naquela época, que ninguém teve e ousou experimentar. Então a lição que fica para o mercado brasileiro em 2026 é, claro, carro elétrico e híbrido premium de nicho não é e nunca foi reserva de valor. Se você quer entrar nesse segmento de R$500 mil nesses carros, entre então consciente de que o preço da novidade é cobrado à vista na hora de assinar aquele recibo ou cheque de compra e a conta da depreciação chega impiedosa na hora da venda. E você teria coragem de pagar R$400 mil a R$500 mil em um elétrico ou até mesmo híbrido de luxo 0 km no Brasil hoje? Ou prefere esperar a depreciação gigante do seminovo para comprar pela metade do preço? Deixa aqui abaixo o seu comentário e se essa análise franca te ajudou a enxergar o nosso mercado sem filtro de marketing, faça a sua parte. Esmague o botão no hype. Lembrando, é gratuito e não custa nada e você ajuda demais o canal agora mesmo. O seu hype é a única força que mantém o nosso conteúdo automotivo, independente do Artifícios Automotivos, rodando forte aqui no YouTube. Tem o link de afiliados aqui embaixo, caso você queira dar alguma olhada, pecinhas e acessórios para mobilidade elétrica, tá ok? Vou deixar 2 vídeos aqui ao lado para continuar aumentando o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo diagnóstico de mercado.